versos 7 até o 11. A palavra nos diz: Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominastes. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do teu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Palavras do Senhor. Bom, me foi dado esse desafio de falar aos irmãos e às irmãs, aos reverendos e reverendas. E essa reflexão, a partir aqui desse texto do profeta Jeremias, ele nos apresenta a relação entre Deus e esse homem que crê nesse Deus, ou que pelo menos procura cada dia crer nesse Deus. É bom a gente lembrar que lá, ainda jovem, Jeremias ele foi convocado por Deus para servir como seu porta-voz junto ao povo de Israel. E naquela ocasião, Jeremias se rebelou. Ele achou toda sorte de desculpas para não atender a esse chamado. Mas Deus insistiu e ele, é claro, aceitou e lá foi. Só que nessa caminhada de denúncia e anúncio, Jeremias começa a ser barbaramente perseguido, como nos diz o texto aqui, pela política da época, pelos sacerdotes e até pelos próprios amigos. Jeremias, ele sofre da palavra, por causa da palavra que Deus ordenou ele a pregar. Então ele se desespera e ele se lembra também da garantia que Deus lhe dera na sua vocação e recomeça outra vez. É um vai e vem constante. O profeta caindo e levantando, indo ao chão e sendo erguido, sempre de novo, numa relação sofrida e vivida com o seu Deus. E esse texto é justamente um desses seus constantes berros de insurreição e revolta contra esse Deus, que paradoxalmente culmina com a exaltação e louvor a esse mesmo Deus, que sempre de novo o coloca de pé e o faz continuar. Assim como acontece com a gente. Muitas vezes caímos e Deus nos levanta. Murmuramos, reclamamos, mas Deus vem e nos levanta, nos põe de pé. E com isso, vamos nos aproximando ainda mais aqui de Jeremias. Nós temos também relação com esse mesmo Deus, porque nós, como cristãos e cristãs, acreditamos que o Deus lá de Israel, lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus hoje. Então, nós cremos ou procuramos crer nesse mesmo Deus. Nós também somos chamados e chamadas por esse mesmo Deus. Não por visões mais, mas pelo batismo, pela Eucaristia. Toda vez que a palavra deste Deus atinge os nossos ouvidos, a palavra deste Deus, ela é sempre um apelo, um chamado, uma conclamação. E essa é a base fundamental que temos em comum com Jeremias. Jeremias sofre por causa do anúncio da palavra de Deus. Sofre gozações, como no texto nos diz, ele diz: sou objeto de escárnio o dia inteiro. Todo mundo zomba de mim, é o bullying. E o texto, em certos momentos, nos apresenta que a dor de Jeremias era tão grande que Jeremias chega a pensar em parar e se calar. Não vou mais falar nada desse Deus. Ele fica exausto e diz que não aguenta mais. E quando ele pensa em desistir,
as palavras queimam como um fogo em seu coração e incendeiam os seus ossos. Às vezes nós também ficamos assim. Quem aqui nunca gritou, nunca reclamou, nunca sentiu-se exausto ou exausta em alguns momentos? Quem nunca se sentiu cansado ao proclamar, ao anunciar o evangelho, ao denunciar injustiças e parece que ninguém ouve? E o que acontece? Sentimos-nos fracos, sentimos-nos desanimados e desanimadas, sentimos-nos frágeis e queremos desistir. Aqui, nesse texto de Jeremias, o quadro é de alguém incompreendido e também rejeitado por todas e todos. Diante da incompreensão e da rejeição, o profeta apresenta a sua queixa. Ele enfrenta um conflito emocional. A opressão pela autenticidade da sua pregação, apesar de imensa, não é maior do que a sua paixão pela palavra, que vem pela certeza que ele está no centro da vontade de Deus. Jeremias, ele não só lamenta, mas ele briga com Deus. E isso é importante para nós. Jeremias não nega a existência de Deus. Nós também não negamos. Jeremias não fala sobre Deus, ele fala com Deus. E como fala com Deus? Você me ludibriou, Senhor. Eu me deixei ludibriar. Você me passou conversa, mas eu deixei que você me seduzisse. Mas eu também não aguento. Quantas vezes nós também não ficamos assim como Jeremias? Nós podemos então imaginar a situação de sofrimento, de angústia, de depressão, de aflição na qual Jeremias se encontrava. E ele desabafa e expressa sua insatisfação pessoal por ser uma pessoa não benquista. E o ser humano, ele não quer um relacionamento desarmônico, mas sim de entendimento e de paz. A pressão psicológica na qual o profeta se encontra faz com que ele faça esse desabafo. O profeta Jeremias se revela humano, se revela simples. Ele não esboça nenhum estereótipo de líder importante, invencível, poderoso. Muito pelo contrário, ele revela toda a sua frugalidade, a sua fragilidade. E essa é a beleza dos textos bíblicos. Os textos bíblicos, quando nós lemos, a gente encontra essa fragilidade dos profetas e profetisas, discípulos e discípulas, lá no Novo Testamento de Jesus. Não são só vitórias, só alegrias, são também momentos de choro, de desânimo e de dor que às vezes achamos que não vai passar. E aqui, nesse texto, a vontade do profeta, lógico que é anunciar a paz, a alegria, um novo tempo de mais justiça, de vida, mas o anúncio ainda não é de boa nova, pois a conjuntura, o poder constitutivo, as ações governamentais e também da parte do povo são outras, e, consequentemente, desobediência e injustiças. E Deus não se alegra com isso. Um caos, talvez um caos como o que estamos vivendo em nosso país, repleto de dores, de morte, pobreza, vozes que ecoam e parecem que ninguém ouve, e há outras vozes que se levantam, mas que não se levantam para anunciar e denunciar. E nós ficamos angustiados e angustiadas. Ser portador de notícia ruim não é agradável. Denunciar a corrupção, os erros dos governantes não é legal, mas é necessário. Denunciar falcatruas das autoridades é clarear o conflito existente entre a vontade de Deus e a vontade das autoridades e seus adeptos com isso. Mas isso não é criar conflito. Isso é a busca por dias melhores para todas as pessoas. Ser profeta implica anunciar a vontade de Javé, de Deus, ou de Yavé,
e automaticamente, muitas vezes, ser odiada e ser odiado por aqueles que estão em desconformidade com Javé e não estão dispostos a mudar, a fazer diferente. Nós temos exemplos, muitos exemplos, se nós formos olhar para a nossa sociedade nos últimos tempos. Um exemplo, não muito distante de nós, a própria Marielle, a sua morte, com certeza, porque anunciou e denunciou. Nós temos também a Maria Clara, lá no Nordeste, uma mulher trans, preta, negra, que ousou denunciar e anunciar como corrigir esses erros e foi por várias vezes quase morta e teve que sair do país. E quantos outros e outras que às vezes nós não sabemos os nomes e que denunciam e anunciam. Eu vejo aqui, nas muitas janelas, muitos nomes, que com certeza são profetas e profetisas que estão anunciando e denunciando. São nomes aqui que eu vejo e que eu acredito que Deus tem cuidado a cada dia. Que Deus tem dado força e tem dado ânimo diante dos gritos de denúncia. Diante dos gritos de anúncio das boas novas. Nessa luta constante que travamos, em nome de Deus. A vocação, então, do profeta também não é só para aqueles que são os escolhidos para estarem ali à frente na igreja, mas para todas as pessoas em todas as profissões, médicos, enfermeiros, professores, engenheiros, todas. Aquele que trabalha como garia na rua, todos são profetas, todos são chamados por Deus. E todos são chamados a esse compromisso com Deus. E há apenas duas possibilidades: ir ou não ir, ser ou não ser, realizar ou não. E o fato é que há somente um compromisso, o compromisso com a verdade, porque a verdade é Deus. E feliz é a pessoa que busca essa verdade. Jeremias sabia que nem todas as pessoas buscam a verdade ou querem a verdade. Jesus, lá no Novo Testamento, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser profeta em nossos tempos faz parte da vida, no falar e agir em conformidade com a vontade de Deus. E volto a repetir, em todas as profissões, em todos os lugares e em qualquer tempo. Sempre haverá situações de conflito, momentos de conflito, dor, choro. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Nós, às vezes, também somos chorões. Eu sou muito chorona. Às vezes, eu lembro que quando eu era criança, até adolescente, eu começava a brigar e falava para minha mãe: acho que Deus não existe, porque eu estou aqui conversando, eu leio a Bíblia e nada muda, continua tudo ruim. E a minha mãe falava: calma, as coisas não acontecem do jeito na hora que você quer. E passava um tempo e as coisas mudavam, mas eu não deixava de brigar tete a tete com Deus. Eu não via, como ainda hoje não vejo. Aliás, eu vejo através de vocês, eu vejo na natureza, um céu azul ou cinza quando eu acordo, olho pela janela logo cedo. Eu vejo quando as pessoas injustiçadas são justiçadas, essa palavra não existe, mas deveria existir. Eu vejo quando as pessoas são socorridas, quando as suas dores são sanadas e a verdade é proclamada e aceita. E com isso, nesses momentos de dores, em seguida temos os nossos momentos de confiança em que reafirmamos a nossa fé em Deus e que sentimos que no final das contas, Deus vai resolver tudo. E aí, a fé motiva, consola, fortalece a nossa caminhada e a nossa caminhada também enquanto comunidade cristã. Nos fortalece como pessoas, como indivíduos, e a esse Deus nós louvamos e nós damos graças. E o exemplo de Jeremias nos mostra que não precisamos nos dar por derrotadas ou derrotados diante das adversidades.
O profeta se anima após o lamento, após o choro, após a dor, com a certeza da presença de Deus. E assim como ele, nos levantamos e seguimos mais forte, descobrindo novas possibilidades. E esse é o desafio. Mesmo castigados por amor à palavra de Deus, apresentamos nossa queixa, avaliamos nossa condição, reafirmamos a nossa fé em Deus. Mas eu não quero finalizar aqui com um happy end. Nem tudo são maravilhas, como eu já disse, né? Nem tudo são flores e são rosas. Sempre tem os espinhos, mas sempre a beleza, porque Deus está sempre conosco. Não, e na vida cristã é assim, altos e baixos, altos muito altos e baixos baixíssimos. E é dentro dessa dinâmica que se movimenta, que a nossa relação com esse Deus, o Deus lá de séculos e séculos passados e que age hoje, se faz presente. É esse Deus que, em meio às nossas agruras, está conosco. E então, seguimos no caminho, caminhando, anunciando e denunciando. Obrigada.